possível calcular a área rachurada desse círculo circunscrito a este quadrado? Ou será que não? Vamos ver se isso é possível. Então eu te convido a vir nesse vídeo até o final para te descobrir realmente se é possível ou não e como é que a gente calcula se caso seja possível. Buenas gurizada, sou o professor Subtil, professor de matemática, e nesse vídeo eu te trago a questão que é para calcular a área rachurada dessa figura geométrica. E para começar, qualquer cálculo de área de figura que tenha rachurada, a palavra rachurada, ou tem que calcular a área rachurada de uma figura, sempre tu tem que pegar o cálculo da área da figura maior menos a área da figura menor, ou da figura que está dentro dessa figura maior. Então, para calcular a área dessa figura rachurada, o que a gente tem que fazer? A área da figura maior, que é o círculo, então a área do círculo, menos a área do quadrado. E para começar, vamos calcular a área do círculo, da área da figura maior. Lembrando, o cálculo da área da circunferência, ou do círculo, vai ser sempre πr ao quadrado, onde o r é o raio desse círculo. E olhando essa circunferência, qual é o valor do raio? É 3 metros, então no lugar do r a gente coloca o 3. E aí como é que fica? Π vezes o 3 ao quadrado. E calculando 3 ao quadrado vai dar 9, porque 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar 9. E aí vai ficar 9 vezes o π, ou π vezes o 9. E qual é o valor do π? 3,14, um valor aproximado. E calculando 3,14 vezes 9, a gente vai ter 28,26 aproximado. Por que eu digo aproximado? Porque o valor do π ele é irracional, ou seja, depois da vírgula, os números são infinitos. Então a gente só utiliza normalmente 2 casas depois da vírgula e não se utiliza o resto, senão ia ficar um cálculo muito extenso. E nem nos vestibulares, concursos, eles cobram tanto. Às vezes eles botam só 3,1, não usam nem o 4, mas normalmente eles usam o 3,14. E agora, como tu já sabe calcular o área de... E agora, como tu já sabe calcular a área de um círculo, então eu te convido a te inscrever no meu canal, curtir esse vídeo, colocar nos comentários aí o que tá achando do vídeo, para até o YouTube poder distribuir muito mais esse vídeo para muito mais pessoas poderem aprender também os conteúdos de matemática. E agora a gente tem que calcular a área desse quadrado. E aí como é que se calcula? Primeiro a gente vai chamar o lado desse quadrado de L. E a fórmula da área do quadrado é o lado ao quadrado. Então neste caso a área desse quadrado vai ser L ao quadrado. Então daí eu te pergunto, qual é o valor de L? Mas se tu observar e a gente seguir o segmento do raio, que está o 3, até a ponta de baixo, vai dar toda a metade do círculo, que ao mesmo tempo vai ser a diagonal desse quadrado. Então a gente pode somar o 3 mais 3, então a diagonal desse quadrado vai dar 6. Claro que a gente só pode fazer isso porque o quadrado está inscrito no círculo. O que seria inscrito? As 4 pontas do quadrado tocam no círculo. Se não estivesse tocando, não daria para fazer isso. E agora, se tu observar, olhando a metade desse quadrado, o que a gente tem? Na verdade, a gente tem um triângulo retângulo de lados L, L e 6. E sempre quando tu ouvir falar em triângulo retângulo, ou melhor, ou quando se deparar com um triângulo retângulo, o que tu tem que fazer? Aplicar o teorema de Pitágoras. Olha, na maioria das vezes quando cai um triângulo retângulo, ou melhor, a gente até já induz o exercício a pegar um triângulo para poder aplicar Pitágoras. E a fórmula do teorema de Pitágoras nos diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Mas tanta palavra estranha, o que significa isso? A hipotenusa vai ser sempre o lado maior desse triângulo e os catetos vão ser sempre os lados menores. Então como é que fica? A gente vai somar os catetos ao quadrado e quem são os catetos? É o L, porque como é um quadrado, é o mesmo valor de cima e o mesmo valor de baixo. Então vai ficar L ao quadrado mais L ao quadrado igual a hipotenusa quadrada. E quem é a hipotenusa? É o 6. Então vai ser 6 ao quadrado. Somando o L ao quadrado mais L ao quadrado, vai dar 2L ao quadrado, porque a gente tem 2 L's ao quadrado ali. E 6 ao quadrado vai dar 36, porque 6 vezes 6 é 36. Como a gente quer isolar o L, e tem o 2 acompanhando e o 2 está multiplicando, qual é o inverso da multiplicação? É divisão. Então, para eliminar aquele 2, a gente tem que dividir por 2. Mas, claro, numa equação, se divide 2 de um lado, tem que dividir 2 do outro lado também. Quartos 2, 36 dividido por 2 vai dar 18. Então, a gente tem L ao quadrado igual a 18. Claro que a gente podia isolar esse L, mas olha só o ponto-chave, que tu não precisa isolar L nem nada. Qual é a fórmula da área do quadrado que eu deduzi agora há pouco? L ao quadrado. Então, se a minha área do quadrado é L ao quadrado e eu achei que o L ao quadrado é 18, por questão de lógica, a nossa área desse quadrado vai ser 18. E agora a gente tem a área do círculo e a área do quadrado. Então, como é que a gente faz para calcular a área rachurada?
A área da figura maior menos a área da figura menor. Como a figura maior é o círculo e a gente achou 28,26, então vai ser 28,26 menos 18, que vai dar 10,26 metros quadrados. Essa é a nossa área essa área rachurada dessa figura. E fechamos a conta. Então, recapitulando, sempre quando pedirem área rachurada de qualquer figura, sempre vai ser a área do maior menos a área do menor, e bora calcular. Espero que tu tenha gostado, que tenha aprendido muito. Deixei esse outro vídeo aqui indicado para te aproveitar muito mais os conhecimentos matemáticos. Te vejo na próxima. Valeu!